Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal aqui para o nosso segundo vídeo sobre histologia. E hoje eu trouxe um tema bastante interessante que muita gente tem muitas dúvidas, que é a classificação do tecido ósseo, tá? Então a gente vai estar falando desse vídeo sobre o tecido ósseo, sobre como que vê uma lâmina de tecido ósseo. Eu deixei lá para o final duas lâminas para a gente conversar, tá? Então vamos começar falando sobre a classificação anatômica, primeiramente. Então, primeiramente, falando sobre a classificação anatômica, eu queria dizer para vocês sobre a classificação de acordo com o que a gente vê, do que é macroscópico. Então, a gente vê e a gente classifica em tecidos longos, curtos, planos e irregulares. Até aí tudo bem, né? O osso longo, então, ele é aquele osso onde o seu comprimento é maior do que o seu diâmetro, tá? Como exemplo, a gente tem aí o fêmur, o húmero, entre outros do corpo que também são longos, e geralmente ele tem essa arquitetura aqui, tá? Os ossos curtos, eles parecem um cubo. Por quê? Porque os diâmetros dele, largura, altura e tudo mais, são muito parecidos. Então ele fica como se fosse um cubinho. Um grande exemplo que a gente tem são os ossos do carpo. Os ossos planos, eles são ossos um pouco mais achatados, eles se encontram principalmente nos ossos do crânio, como por exemplo frontal, occipital. E os ossos irregulares são aqueles que não se enquadram em nenhum outro tipo de osso, coitados, são chamados de irregulares. Um grande exemplo são as vértebras. Por que é importante a gente saber dessa classificação anatômica antes da gente entrar na histológica? Na classificação histológica, a gente tem dois tipos de tecido, que é o tecido ósseo compacto e o tecido ósseo esponjoso. Esses dois tipos de tecido, eles vão estar em disposições diferentes dentro de cada tipo ósseo. Então, por exemplo, nos ossos longos, eles possuem duas epífises e uma diáfise, certo? Então, aqui as epífises, né, das extremidades e a diáfise. Então, a gente tem, segundo a literatura e segundo o que a gente vê, né, nos estudos, que nas epífises a gente tem mais osso esponjoso e na diáfise a gente tem mais osso compacto, tá? Eu vou mostrar uma figura para vocês ali no próximo slide. Os ossos curtos, como eles parecem um cubo, então é só a gente pensar que as paredes desse osso, eles são compostas de osso compacto e o centro dele de osso esponjoso. Nos ossos planos, como ele é um osso assim, achatado, a gente tem duas lâminas de tecido compacto ao redor e no centro também o osso esponjoso. E os irregulares? Os irregulares, eles têm disposições irregulares, tem uns que apresentam os dois tipos de tecido, outros que não, mas enfim, tem disposição irregular. Eu vou mostrar aqui para vocês, na próxima slide, um exemplo de osso longo. Por que isso é importante? Porque depende do local, é a função do osso. Então, por exemplo, o osso longo, ele possui maior concentração de tecido ósseo esponjoso na sua epífise. Então, isso acaba dando uma sustentação um pouco maior para o osso, tá? Um amortecimento maior para o osso. Porque ele é um osso, gente, o fêmur, ele é um maior osso do corpo, né? Ele se encontra ali ligado diretamente com a cintura pélvica, né? E ele precisa ter uma maior resistência, ter um amortecimento, né, para exercer a função dele. E essa organização histológica permite isso, então ajuda na função do osso, tá? Então aqui eu trouxe um exemplo para vocês, ó, o mesmo osso que estava lá, o fêmur, como se a gente tivesse pegado ele e feito um corte coronal nele, tá? Então a gente tá vendo aqui esse osso. Aqui a porção esponjosa e aqui a porção compacta, ó. Percebam a diferença. Primeiramente, vamos falar da diferença anatômica, assim, macroscopicamente, entre esses dois tipos de tecido, antes da gente entrar na histologia. Então, reparem que o tecido esponjoso, ele é um tecido mais trabecular. Olha o tanto de trabéculas que eu tenho aqui. Parece um tecido mais poroso, né? E a gente consegue visualizar isso. Olha só, aqui tem uma parte mais aproximada. E aqui a gente tem esse tecido ósseo aqui que é compacto. Olha como ele é compacto mesmo. Reparem que a gente não tem espaços, né, entre esse tecido. Depois eu vou mostrar para vocês que ele também tem canais dentro dele, tá? Mas fora isso, a gente não tem um espaço entre o tecido. Agora aqui a gente tem vários espacinhos, tá vendo? Esses espaços aqui também tem um motivo. A gente tem nas epífises dos ossos longos, medula óssea, tá? Então, nesses espacinhos aqui é localizada a medula óssea. Tanto é que isso também auxilia na função
do osso, por isso que a gente fala que a histologia ela está diretamente ligada com a função do órgão, tá? Do órgão, do tecido, da estrutura. Tem literatura também que fala que aqui nessa transição, né, entre a epífise, a diáfise, a metáfise, a gente pode ter, além do tecido ósseo compacto, um pouquinho de tecido esponjoso, tá? Por conta aí do canal medular que a gente tem. Aqui a gente entrando na classificação do tecido ósseo pela histologia, a gente tem dois tipos de tecido: o tecido ósseo compacto ou denso e o tecido ósseo esponjoso ou trabecular. Lembrando, gente, que essa classificação é do tecido ósseo maduro, tá? Então, dentro do tecido ósseo maduro, a gente tem essas duas classificações: o tecido ósseo denso e o tecido ósseo esponjoso, ou trabecular, compacto ou denso, na mesma, tá? Que tem literaturas que usam os nomes diferentes. Isso daqui eu acho que é a maior dúvida de todos os estudantes. Muita gente confunde isso aqui, muita gente pede para eu explicar isso aqui, e eu trouxe essa imagem para a gente conversar um pouquinho dela. Primeiramente, vamos fazer uma correlação. Gente, o ósteo, que é essa estrutura aqui, ele é a estrutura funcional do osso compacto. Então, a gente olha o ósteo, a gente tem que ligar ósteo, osso compacto, ósteo, osso compacto, tá? Então, a gente tem que fazer essa ligação na nossa cabeça. Gente, quando vocês olham para isso aqui, o que parece isso aqui? Para mim, parece palmito. Sabe quando você pega o palmito e você coloca o dedo dentro dele e vai tirando as camadas dele? Gente, isso aqui parece muito um palmito. Então, guarda essa relação também. O ósteo, pessoal, ele é uma estrutura circular que ele é composto pelas lamelas circunferenciais. As lamelas circunferenciais nada mais é do que essas lâminas de tecido que vão se juntar e vai formar esse ósteo, tá? Então, essas circunferências dentro do ósteo chama lamelas circunferenciais. Igualzinho no palmito, quando a gente vai tirando as camadas do palmito. Então, muito parecido com o palmito. Entre um ósteo e outro ósteo, a gente tem as lamelas intermediárias ou lamelas intersticiais, que são como se fossem restos de tecido que ficou ali. Então, elas chegam a fazer uma circunferência também, ó, elas chegam a ser lâminas, mas elas não juntam e formam um ósseo. Então, elas ficam ali entre um ósteo e outro, a gente chama de lamelas intersticiais, tá? Percebam que nesse ósteo a gente tem os canais que eu falei pra vocês. A gente tem dois canais principais, os canais de Harvers e os canais de Volkmann, tá? Os canais de Harvers são verticais e os de Volkmann são horizontais. E eles se comunicam, olhem só. Se comunicam. Esses canais servem para levar nutrição pro osso, né? Passa vaso sanguíneo e tudo mais. É muito importante vocês guardarem o nome desses canais, que eu já vi cair muitas provas por aí também. Lembrando também que a gente tem o periósteo, que é tecido conjuntivo fibroso, que faz o revestimento ósseo também. E antes da gente ver essa lâmina, eu gostaria de dizer para vocês que se vocês estão gostando desse vídeo até aqui, vocês querem se aprofundar mais nesse assunto, eu vou deixar aqui embaixo o link do meu curso de histologia, onde a gente fala sobre os tecidos fundamentais, a gente tem videoaula de teoria, tem videoaula explicando lâmina, tem material didático para vocês baixarem, estudar em casa, tá? Tem questionários, tem quiz, tem espaço de dúvidas e muito mais, tá bom? Eu vou deixar o link aqui embaixo para vocês entrarem no nosso site, dar uma olhadinha. E é isso, pessoal. Vamos lá, então. Para começar, a gente tem que olhar para uma lâmina e saber se é um tecido ósseo compacto ou tecido ósseo esponjoso, né? Reparem nessa lâmina aqui. Eu tenho estruturas, uma do lado da outra, não tem espaços livres, tá? Eu tenho estruturas uma do lado da outra. Não dá aspecto de um tecido mais compacto, um tecido mais denso? Justamente, essa é uma lâmina de tecido ósseo compacto. E como é que a gente vai classificar essa lâmina? Como é que a gente vai fazer todo aquele emaranhado daquele monte de palavra que eu acabei de falar pra vocês? Vamos com calma. Primeiramente, vamos identificar o ósteo. Olhem só, aqui eu tenho um ósteo, aqui eu tenho um ósteo, aqui eu tenho um ósteo. Certo? Então, ó, 1, 2, 3, tem mais ali pra cima, aqui também pra baixo tem. Vou exemplificar esses aqui só pra vocês verem. Então, eu tenho um ósteo. Dentro do ósseo, ele é composto pelas lamelas concêntricas, certo? Então, não tem como eu falar pra vocês, uma lamela termina aqui, a outra aqui, a outra aqui. Não, gente, ó, é 1, 2, 3 lamelas. São circunferências assim, a gente tem que saber que tem ali. Então, pela teoria, a gente sabe que tem as lamelas concêntricas. Então, aqui também tem, ó. E dá pra ver certinho, ó, as lamelas. Dentro das lamelas, a gente tem os osteócitos, que são essas pintinhas aqui, ó. Ó,
Um osteócito, 2, 3, 4, 5. Reparem que são células um pouquinho mais achatadas, né? Então, os osteócitos são responsáveis, né, por manter essa matriz óssea, né? Então, eles ficam aqui dando essa sustentação para essa matriz, porque um dia eles foram osteoblastos e eles fizeram essa matriz. Agora, eles são osteócitos e vão manter essa matriz, tá? Então, eles são células um pouquinho mais achatadas. Eles se encontram aqui no ósteo. Lembra também, aqui não dá pra ver muito bem, mas olha só, esses cabelinhos aqui, ó, que parecem cabelinhos, ó, esses prolongamentos aqui ao redor dos ósseos. Esse daqui a gente chama de canalículos, tá? Então, dentro aqui das lamelas, a gente tem os osteócitos e os canalículos, certo? Aqui no centro, a gente tem um canal de Havers, né? Lembra que o canal de Havers, ele é assim, então ele é vertical. E aqui a gente fez um corte no osso horizontal. Então, eu consigo ver o canal de cima. A gente tá vendo o canal de cima. Aqui, ó, um grande exemplo que eu consegui trazer nessa lâmina para vocês, ó, foi uma interseção entre um canal de Harvest e um canal de Volkmann. Lembra que eu falei para vocês que eles se comunicam? Então, é como se a gente tivesse feito um corte bem na interseção. Então, eu tô vendo o canal de Harvest e eu peguei um pouquinho aqui do canal de Volkmann, ó, mais um pouquinho que o corte tinha sido feito, dava para ver o canal de Volkmann. Esse daqui, ó, é um canal de Volkmann, ó, pegou um pedacinho dele também, tá? Então, a gente tem que olhar para a lâmina e saber entender. Além de entender o que a gente está vendo, como é que foi feito esse corte, para que a gente consiga olhar para a lâmina e identificar as estruturas. Então, aqui a gente identificou o ósteo, a gente identificou as lamelas concêntricas, o osteócito e as lamelas circunferenciais, ó. Entre um ósteo e outro, eu tenho restinho de tecido, que é as lamelas circunferenciais. Certo? Então, essa classificação aqui é muito importante, é muito cobrada nas provas também, tá? Então, é importante que vocês entendam. Aqui a gente tem uma última lâmina, que é de tecido ósseo esponjoso. Lembra que eu mostrei para vocês lá atrás o tecido ósseo esponjoso, que ele era um tecido trabecular? Então, olhem só, uma trabécula, duas trabéculas, três trabéculas, quatro trabéculas, cinco trabéculas. Eu tenho várias trabéculas dentro desse tecido ósseo, tá? Então, isso daqui é um tecido ósseo? É um tecido ósseo, mas é um tecido ósseo trabecular, não é um tecido ósseo compacto, certo? Então, são pedaços de osso que estão aqui no tecido. E o que que eu tô vendo aqui, ó? Esse monte de negócio branco aqui. Lembra que eu falei pra vocês que dentro, lá da epífise do osso, a gente tinha o tecido ósseo esponjoso e a gente tinha esses espaços porque a medula ficava ali, também junto, né? A gente tem dois tipos de medula, a medula óssea vermelha e a medula óssea amarela. Conforme o tempo vai passando, é normal a gente fazer essa substituição, essa transição de medula óssea vermelha pela medula óssea amarela. E aqui é o que aconteceu. Provavelmente esse pedaço de lâmina aqui é de uma pessoa mais adulta, né? E a gente tem a medula óssea amarela, olha só. Isso aqui que vocês estão vendo branco são adipócitos. Então, ó, um adipócito, dois adipócitos, três adipócitos, quatro adipócitos. Então, ó, vários adipócitos, certo? Então, percebam, pessoal, como que é importante vocês terem uma base boa dos tecidos fundamentais, porque quando misturar os tecidos, vocês saberem identificar o que que é cada tecido, onde é que se encontra e por que que tá ali. Por que que eu tô vendo tecido ósseo e tecido adiposo junto? Ah, porque eu tô vendo uma medula, né? Uma medula óssea amarela, que tá aí substituição e agora tem adiposo dentro da medula, certo? Então, isso é muito importante para vocês identificarem. Pessoal, então foi isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês quiserem mais algum outro tema que vocês tenham dúvida, deixe aqui nos comentários. Não esqueça de dar like no vídeo, de se inscrever no canal, de compartilhar esse vídeo para que seus amigos também possam ver e entender e acessar o nosso site para conhecer o nosso curso.